Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Vamos ler o texto da Bíblia antes da gente se sentar? Gênesis, capítulo 50. Gênesis 50, do versículo 18 até o 20. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: agora nós somos teus servos. E respondeu-lhe José: não temam, acaso estou eu em lugar de Deus? Por acaso eu sou Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que muita gente se conserve em vida. Era José, vendido como escravo, jogado num buraco, no fundo do poço, vendido como escravo, foi preso, sofreu, mas agora estava na posição de governo, braço direito de Faraó, rico, governando, com status, os 3 S's, né? Que todo mundo busca no emprego: status, salário e satisfação. Ele tinha status, tinha satisfação e, claro, um bom salário. E chega lá aquela turma que vendeu ele como escravo, seus irmãos. E fala: olha, eu tenho um entendimento além daquilo que vocês estão vendo. Eu não vou mandar matar vocês, eu não vou me vingar de vocês. Pausa para você pensar. José só chegou no trono porque Deus, quando viu ele lá, sendo vendido como escravo, falou: se eu exaltar esse rapaz, ele não vai ser vingativo. Ele tem misericórdia no coração. Eu posso colocar ele num trono, que ele vai ser misericordioso até com quem fez mal para ele. E ele fala assim: por acaso vocês acham que eu sou Deus para julgar e condenar vocês? Agora eu entendo que todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem, para que muitas pessoas, nessa época de fome que está chegando, que estamos passando, se conservassem em vida. Se assenta no seu lugar dando glória a Deus aí. José estava no fundo do poço. Eu posso perguntar, não sei se todo mundo vai querer responder aqui, mas quem é que já teve ou está tendo a experiência de estar no fundo do poço aí? Talvez seja sentimentalmente, às vezes financeiramente, profissionalmente, pode ser na família. Quem já chegou nesse ponto do fundo do poço aí? Olha para essa pessoa do seu lado, ela já chegou e fala assim: você tem experiência de fundo de poço? Como é que foi isso, hein? Dá um bom debate, uma boa conversa aqui. José no fundo do poço. Como é que você fala para um sujeito que está no fundo do poço esperando uma execução? Então, no caso de José, ser vendido como escravo. Eu não sei qual era o seu sentimento no fundo do poço, mas se qualquer um chegasse para você, o que eu vou falar aqui agora era balela para você. Você nem queria nem saber de ouvir. Para de falar besteira. Alguém fala assim: ei, conquiste. Conquiste o quê, rapaz? Você não está vendo onde é que eu estou, não? Você não está vendo a situação que eu estou passando? Não tem um tostão no bolso, não tem dinheiro no banco, estou com dívida, cobrador atrás de mim, não consigo comprar uma bala para o meu filho. Como é que você diz conquiste para alguém que está no fundo do poço? É por isso que eu trouxe algumas experiências de fundo de poço hoje, para não dizer que sou eu que tenho a razão, mas a palavra de Deus mostra que existe esperança para qualquer pessoa que esteja no mais fundo do poço. Primeira lição e primeira regra dos buracos: quando você estiver no fundo do poço, a única coisa que você não deve fazer é continuar cavando. Eu estou no fundo do poço, o que eu faço? Paro de ir para a igreja. Começou a cavar.
Estou no fundo do poço, ao invés de procurar conselhos de pessoas que já estiveram lá, eu vou ouvir opinião de gente que nunca esteve lá. Eu costumo comentar que eu nunca tinha ido a Israel, né? Fui lá uma vez só. Mas por que eu não ia? Porque algumas pessoas falavam, não vai lá não, hoje é tudo diferente, não é igual na época de Jesus, da Bíblia, você vai lá, está tudo moderno, você não vai, lá é tudo mentira, aqueles lugares históricos, lá não existe nada daquilo lá, tudo já mudou. Aí eu fui a Israel, totalmente diferente, você se sente na Bíblia, você vai nos lugares onde tudo aconteceu, alguns estão diferentes, outros, você está num solo assim, uns 30 metros acima do solo natural, mas aqui, mesmo a 30 metros acima do solo onde aconteceu, você está no lugar onde aconteceu. Aí eu comecei a pensar lá em Israel, falei com a pastora, falei com o pastor Lucas. Sabe quem que falava para eu não vir para Israel? Quem nunca foi. Tem alguém aqui essa noite. Eu falo que tem alguém que tem pelo menos um, tem. Porque eu não sei quantos, mas pelo menos um tem. Que deixou de chegar lá, porque alguém que não chegou lá falou para você que não vale a pena chegar lá. E você fica no fundo do poço, cavando mais. Para de igreja, não tem conselheiro, não tem mentor. Começa a pegar os piores exemplos de gente que está no fundo do poço, só faz besteira. Primeira regra, fala comigo, primeira regra. No fundo do poço, para de cavar. Está na hora de você pensar em subir, sabe? O fundo do poço era o fim para José? Sim ou não? Não, era apenas o começo. Talvez o fundo do poço você pense que é o pior dia da sua vida, pode ser apenas um começo que Deus vai fazer. Sabe por quê? Às vezes aquilo que parece uma queda, às vezes é um impulso para você voar mais alto. Ei, eu já passei por isso, porque eu já fiz isso, hein? Eu já fiz e vou confirmar aqui, não tem medo de falar. Muitas vezes, quando eu não estava no fundo do poço, eu parei de orar. O fundo do poço é bom demais, irmão, você volta a orar. O fundo do poço te faz jejuar. O fundo do poço te faz lembrar que tem um livro que tem 66 livros nele, 39 no Antigo, 27 no Novo, escrito em mais de 1500 anos por mais de 40 autores, eles não se contradizem e ela se cumpre, é uma palavra viva. Você acaba lembrando que existe esse livro chamado Bíblia. Esse livro é tão violento que alguns países comunistas, se você for pego com ele, você é morto, porque ele é uma ameaça. Como eu disse aqui outro dia, ninguém crucificou Jesus porque ele era bacana. Você não crucifica ninguém bacana, você crucifica ameaças. Ele era uma ameaça porque ele trazia libertação e tirava pessoas da escravidão, da ignorância, do medo da morte. E aí José foi tirado do poço, que beleza, agora vou melhorar de vida. Não, agora você saiu do fundo do poço para virar escravo. Detalhe, José se tornou escravo, mas a mentalidade dele nunca foi transformada em escravo. Vou repetir, José teve que trabalhar como escravo, viver como escravo, comer como escravo, mas a mente dele nunca foi transformada numa mentalidade de escravo. Por isso, como escravo, ele governava. Antes de sentar no trono, ele já governava. Como escravo, ele era organizado, ele temia a Deus. Sabedoria, onde ele tocava prosperava. Quem está me entendendo aí? José então, depois de escravo, quem sabe vai melhorar, porque agora eu vou trabalhar dentro da casa de Potifar. O cara é o bambambam aqui no Egito. Dá tudo errado, o diabo arma uma cilada. Ele é acusado de assédio sexual, porque a mulher de Potifar ficou doida com ele, caiu para cima dele e falou, não quero nada. E ele fugiu e falou assim, não vou aceitar esse cara me rejeitar não, vou lascar a vida dele. Isso me traz uma reflexão que nós estamos vivendo hoje em dia, irmãos. Hoje em dia não, já tem alguns anos. A coisa mais difícil das pessoas aceitarem hoje é a verdade. A mentira é a coisa mais fácil de aceitar. É tão impressionante que se você tiver um currículo
de 10, 20, 30, 40, 50 anos de serviços prestados. Você pode construir 10 igrejas e ganhar 50 mil almas. Mas quando alguém pega uma fala sua, um momento, um texto fora do contexto, só para te lascar, todo mundo acredita, compartilha, manda para todo mundo, fala, aí ó, tá vendo? Você que está me assistindo, não assusta não, e você que também está aqui, desgraçados, que não contribuem com nada, não fazem nada, não ganham alma, não trabalham, não ajudam ninguém. Por exemplo, tem pessoa que chega para você e fala assim, tá tendo uma tragédia lá, vocês não vão ajudar o povo com comida. A hora que você vai ver, ele nunca trouxe um saco de arroz no domingo de primícias. Ele nunca trouxe um saco de arroz no dia de primícias e cobra que as pessoas façam alguma coisa. José não foi abalado e governou, porque como escravo ele tinha mentalidade de príncipe. Seu pai era Jacó, descendente de Abraão, homem rico, com outra mentalidade, deu uma mentalidade diferente para ele. Então a escravidão não poderia mudar quem ele era por dentro. E uma hora aquilo que você é por dentro vai sobressair, você vai conquistar. Então sai da mentalidade de escravidão, da mentira, da preguiça. E aí, José, quando está lá com Potifar, ele começa a governar aquela casa, organizar aquela casa. José, quando vai para a prisão, ele governa na prisão, ele era organizado. Era ele que todo mundo ia lá pedir conselho. Ei, você quer governar? Ó, tem uns 3 aqui que sentem firmeza. Quer conquistar e governar? Então não despreze o seu campo de governo hoje, que ele pode ser pequeno, desse tamanho, porque José, antes de governar uma nação, governou uma prisão. Não ignore os lugares que Deus está te colocando hoje para governar. Seja excelente lá. Pastor, mas eu não sei fazer nada de forma grandiosa. Faça coisas pequenas de forma grandiosa. E o seu Deus que está te vendo, Ele vai anotando, fala assim, já sei onde eu vou colocar ela, já sei onde eu vou colocar ele. Vai ter conquista, porque ele tem renovação da sua mente pela palavra, está crescendo, não é dominado por um modismo, por vento de doutrina, nem por opinião de qualquer pessoa. É uma pessoa firme, é uma pessoa de convicção de fé. Eu estou vendo essas pessoas aqui, ó. Essa luz está muito forte, mas eu estou vendo. 13, 14 anos sofrendo. Mas sabe quantos anos José governou? Quem já sabe pode falar aí. 80 anos governando. Presta atenção nisso. Há alguns anos, um pouco mais que uma década, sofrendo. É porque o sofrimento por nós é visto como maldição. Muitas vezes por Deus o sofrimento é visto como bênção. Eu vou repetir, pode ser que eu falei muito rápido. Às vezes eu assisto a pregação, um corte de mensagem, eu vejo que eu estou falando muito rápido, eu vou falar mais devagar. Sofrimento, falta. Aliás, a falta faz falta, viu? Às vezes faltar comida no seu almoço, você vai dar valor àquele grãozinho de arroz que você desprezou. A falta faz falta. A falta é boa. Sofrimento, falta, perrengue, fundo do poço, por nós é visto como maldição, mas por Deus, que tem uma outra ótica, muitas vezes é visto para nós como bênção. Está trabalhando nosso caráter, criando resistência, casca grossa, te preparando para inimigos maiores e dificuldades maiores. José teve o primeiro filho e falou assim, o nome dele é Manassés. Deus me fez esquecer do meu tempo de aflição, de sofrimento. Sabe qual é o nosso problema? Nós costumamos escrever o nosso sofrimento na pedra e as nossas bênçãos na areia. É bênção, escreve na areia, o vento apaga. É maldição, fizeram alguma coisa, você ficou chateado, você escreve na pedra. Quero lembrar desse sujeito é todo dia. Uma hora eu pego ele.
Aí as bênçãos vão indo embora, porque foi escrita na areia. A gente esquece das bênçãos, fica supervalorizando as maldições, as dificuldades e o fundo do poço. Pode ser que alguém aqui essa noite é apaixonado com o fundo do poço, gente. Cuidado com isso. Que chuva, hein? Olha só. José foi vendido por causa de um sonho que ele teve. Você está me ouvindo aí atrás? Todo mundo ouvindo? Ele contou o sonho dele, foi invejado. Os irmãos vão arrebentar com esse cara. Ele está achando o quê? Foi vendido por causa de um sonho que ele teve. Mas ele foi honrado por causa de um sonho que Faraó teve. José, vendido, humilhado por causa de um sonho que ele teve. Honrado, colocado num lugar de conquista por causa de um sonho que Faraó teve e ele interpretou. Está preparado para o que eu vou dizer? A mesma estratégia que prepararam para te prejudicar, Deus vai preparar para te honrar. Aleluia! Vai virar, o mal vai virar bem. A mesma estratégia que lançaram para te prejudicar, Deus usa ela também para te honrar. Quem se lembra de Davi, depois que foi ungido para ser rei, enfrentando Golias, perseguido há anos? Irmão, presta atenção nisso. Davi matou Golias, foi num dia só? Foi lá, porque a gente quando conta essa história para criança só fala da pedrinha. A pedrinha bateu, ele caiu, mas a história é pesada. Davi foi lá, pegou a espada de Golias, pá, arrancou a cabeça dele. O negócio aqui eu faço é bem feito o negócio. Sabe? Mas Golias morreu em um dia. Os inimigos que Deus permite virem contra a nossa vida para serem bênção para nós. Não, deixa eu repetir que você não vai entender isso aqui. Os inimigos que Deus permite que venham contra a nossa vida para nos abençoar. Não, você não vai entender. Deixa eu pular para outra fase, deixa eu pular para outra coisa aqui, peraí. Os inimigos que Deus permite vir contra a nossa vida para nos abençoar, nunca serão os passageiros. Serão aqueles que vão durar muito tempo. Golias morreu num dia só. Saul ficou anos perseguindo Davi. Saul foi um agente de Deus como inimigo para fortalecer e adestrar Davi para ser um rei. Teve que esconder, montou um exército particular, treinou os homens na mente. Sabe, jovens, o pessoal que encontrava com Davi na caverna de Adulão era só fracassado, depressivo, endividado, rejeitado. Esses caras se tornaram valentes de Davi, porque foi mudada a mentalidade deles. Dentro da caverna, no fundo do poço, em meio à perseguição, em meio à dificuldade. Eu não sei o que você está passando, irmão, mas eu vou te dar um conselho: conquiste, porque o fundo do poço é um lugar de passagem para nós e não de morada. É um lugar de passagem para nós e não de morada. Olha só, José foi odiado porque ganhou uma túnica do pai. Davi, porque recebeu uma unção. Olha só, Davi quase morreu por um trono que ele nunca pediu. José quase morreu por uma túnica que ele também não pediu. Você será odiado. Escuta isso. Você será odiado quando você tiver aquilo que Deus quer te dar. Mas descansa, porque quem te deu garante a sua vitória. O que eu estou falando aqui é muito sério, escuta bem. Dizem que lá na feitiçaria até meia-noite é feitiço do bem. Depois da meia-noite começa os feitiços, pedir morte, separação, doença, tragédia. A maioria desses feitiços são feitos por vingança ou por uma inveja de não poder ver o bem acontecer na vida do próximo, enquanto a vida dele está na pior. Você se prepare. Você quer que Deus coloque na sua mão coisas grandes e
conquista, você quer conquistar? Você será odiado por isso. De vez em quando, eu não posso dizer que eu conquistei, mas Deus me deu muita coisa boa na vida. Eu vou citar o meu caso. Eu sei que tem gente aqui que já passou por isso ou está passando. Tem uns haters. Haters quer dizer aqueles que odeiam, né? Haters estão lá na internet. Internet é terra de covardes. Já teve gente que falou umas besteiras para mim e falou assim: irmão, você está falando isso porque você não me conhece. Vamos marcar amanhã onde você pode encontrar. Você fala isso pessoalmente na minha cara. Nunca mais, até sumiu da internet. Porque homem conversa cara a cara. Esses moleques, esses babacas, essas pessoas idiotas, frustradas, recalcadas, tem que ficar brigando na internet. Só que é o seguinte, irmão. Você já viu na época de manga? Como é que o pessoal pega manga, já viu? O pé de manga é muito alto, não dá para ficar subindo lá não, é perigoso. O negócio é o seguinte: eu quero manga, é pau e pedra lá de baixo, eu tá... É ou não é? Quando você está dando fruto, quem está crescendo não preocupa com o crescimento dos outros. Mas quando você cresce e dá fruto, só quem está embaixo que te ataca. Aprenda isso. Porque você não pode descer lá no nível deles, ficar conversando, se justificando e querer se defender. Sabe por quê? Para amigo, eu tenho amigos aqui hoje que eu posso dizer, para amigo você não precisa explicar nada. Para o inimigo não adianta explicar. É doido. Não, ainda nós estamos em 16 de janeiro, né? 2 de maio. 2 de maio é no mês 5. Tá falando que o pastor Davi ali. O dia mais doido do mineiro, o melhor do ano é o 2 de maio. 2 de maio. Eu confesso, eu já desci no nível dessas pessoas. É a pior coisa. Não tem como você rolar na lama e levantar limpo. Deixa eles na lama, no ostracismo, apagados, não contribuem com nada. E outra coisa, sabe o que eles querem? Alguns não mandam assim: quero ver você me responder. Eles estão doidinhos para você responder. Mas quando você não dá eco a uma palavra idiota, ela morre onde ela nasceu. Eu poderia falar mais sobre isso, mas vou deixar para outro dia. Tem um cara chamado Daniel, político de Deus, levantado por Deus. Gente, dá tempo de eu falar. Pastor Felipe, Daniel foi levado cativo para Babilônia. O cara que levou eles cativos lá, o Nabucodonosor, um rei implacável, falou assim: Daniel, você é um cara excelente, vou te dar um cargo, governador de uma das províncias aqui, como se fosse um estado. Porque lá na Argentina eles chamam província, aqui em Minas Gerais para eles é uma província. Então, vou dar um estado para você ser governador. Depois veio Belsazar, colocou também, no momento que ele estava no poder, Daniel para governar. Depois veio o Império Medo-Persa, tomou a Babilônia, matou a turma, mas nomeou Daniel como um dos 3 ministros, ou 3 presidentes, como eles diziam, no alto escalão do governo do Império Medo-Persa. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Eu confesso que eu não fui para esse lado, mas eu quase fui, do radicalismo. O que aconteceu aqui no Brasil? Extrema esquerda, extrema direita, todos os dois são radicais e idiotas. Pode gravar, pode pegar o que eu falei aqui agora, mas continua aí, tá? Não corta o vídeo agora não. Porque promovem ódio, sectarismo, separação, violência, e tem um monte de crente caindo nessa. Você acha que os crentes de hoje que caíram nesse radicalismo, de extrema direita, iam aceitar Daniel governar num governo onde o cara levou ele escravo? Mas Deus quis deixar ele lá como influência. Vocês acham que os crentes radicais de hoje iam aceitar José governando 80 anos do lado de Faraó, um governante que se chamava de Deus? Mas ele, com sabedoria, governou para o bem do seu povo no meio de um governo de ímpios e panteístas que adoravam vários deuses. Qual que é a função da igreja? Pode apoiar um candidato, não tem problema. Ela pode ter um lado.
E eu falo muito isso, principalmente no interior. Às vezes a igreja, o pastor, aqui vai ter um candidato a prefeito, aqui nós queremos apoiar, pode apoiar. Mas não entra em briga, não fala mal do outro opositor. E outra coisa, se ele ganhar, tudo bem, mas se ele perder, você vai lá no que ganhou e fala assim, ó, não viemos aqui pedir nada, só dizer que a igreja está à disposição para aquilo que o município precisar. Nosso papel aqui não é atrapalhar nada, é ajudar. Alguns não vão concordar comigo, mas esse é o nosso papel. Primeiro, o papel do crente não é amaldiçoar a autoridade, não é ficar falando mal, indo para a internet, é orar pelas autoridades. Irmão, eu vou falar um negócio, então você vai ficar triste agora. Primeiro a notícia boa, depois a ruim. Sim ou não, igreja? Deixa eu dar a notícia boa primeiro, para te preparar. Nós estamos vivendo um avivamento. Você crê nisso? Será que eu conto a notícia ruim, pastor? A notícia ruim é, esse grande avivamento, está todo mundo esperando, não vai chegar. Por quê, pastor? Primeiro que a promessa é que nos nossos tempos os homens seriam maus, desrespeitosos com o pai, não temiam a Deus. A coisa é de mal a pior. Segundo motivo, só tem um jeito de vir avivamento. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, aí eu perdoo o pecado, eu venho e trago avivamento. Só que o povo não ora, o povo não jejua, o povo não se une, só se divide, então o avivamento não chega, irmão. É por isso que eu não preciso esperar um avivamento no Brasil para eu ser avivado. Eu posso continuar avivado agora, independente do que vai acontecer por aí. Cada um coloca lenha para que o seu fogo não se apague. Cada um, a Bíblia diz, o fogo arderá continuamente no altar, mas o sacerdote toda manhã vai ter que buscar lenha. Nós estamos vivendo o sacerdócio de todos os santos, somos sacerdotes, todos temos o Espírito Santo morando em nós. Está querendo dizer o seguinte, você quer avivamento? Não fique esperando, procurando uma igreja tal. O avivamento não está lá, está em você buscar a própria lenha e acender o fogo. Fala com o seu irmão, dá um cutucão assim na costela e fala assim, conquiste. Eu já estou terminando. Daniel teve a experiência da cova. Foi jogado na cova, e não era uma cova simples, não, é uma cova cheia de leões. Tem uma frase aqui que eu anotei, olha só. O fundo do poço ensina lições que o topo da montanha nunca vai ensinar. Tempos difíceis é que constroem pessoas fortes. E tem uma frase assim, não sei se eu vou lembrar. Homens fortes constroem tempos fáceis. Tempos fáceis constroem homens fracos. Está passando dificuldade, irmão? Dá glória a Deus. Pastor, você tem que ver minha infância. A minha infância é uma dificuldade. Mas é justamente por causa da sua infância ter sido difícil que você é essa pessoa forte. Eu tenho que me policiar muito, porque eu tenho 2 filhos. Eles têm uma vida muito boa, não falta nada, não sabe nada do que... Sabe, o que meu pai teve falta, eu nunca tive falta. Mas ainda fui ensinado. A gente tenta ensinar, olha, não é assim, valoriza. Olha, tem gente agora que está passando fome, você não vai deixar comida no prato. Tem que estar sempre ali. Sempre ali, para eles não terem uma vida muito fácil, porque a hora que falta papai e mamãe, eles não sabem o que fazer na vida. Hoje à noite, de falar de fundo de poço, mas dizer que o fundo do poço é apenas, não é o fim, é apenas o início para você conquistar. Está na hora de sair do fundo desse poço, é voltar a orar, jejuar, conquistar, levantar a cabeça, saber que tem um Deus poderoso do seu lado e que este lugar te ensina mais do que o topo das montanhas. As derrotas ensinam mais do que as vitórias. Amém. Eu gosto muito de frases, tem umas que eu guardo e tem outras que eu tenho que ler. Eu vou ler, que tem várias aqui muito boas. Quando Deus quer construir um grande homem, Ele primeiro quebra o homem. Como é que Deus vai construir algo que já está pronto? Para construir Ele tem que quebrar, para fazer do jeito dele.
Veja Davi, fugindo, teve que se esconder em cavernas antes de ser rei. José é vendido como escravo, preso injustamente antes de governar o Egito. Moisés exilado no deserto por 40 anos antes de liderar um povo. Até mesmo Jesus rejeitado, traído, crucificado antes de ressuscitar e redimir o mundo. Antes de ele poder me redimir dos meus pecados e me salvar, ele passou por todo tipo de problema. Ele foi até o fundo do poço. Irmão, eu já entendi. O que você está pensando? Pastor, não era bem essa mensagem que eu queria ouvir hoje. Que o fundo do poço pode ser uma bênção, que o inimigo que Deus permite vir contra a minha vida é para me promover. Ei, seus amigos pode ser bacana, mas quem te promove são seus inimigos. São os inimigos que nos ensinam a trabalhar, a nos defender, mostram as nossas falhas e nos corrigem. É ou não é? Na concorrência é ou não é assim? O concorrente ensina você a trabalhar. Eu vi, interessante, uma empresa de logística americana, a DHL, quase não tem por aqui, despachou um monte de caixa preta em outras companhias concorrentes de logística. Lá no avião, no alto, quando a temperatura baixava, a tinta preta desaparecia e aparecia assim: a DHL entrega rápido. Sabe o que estava acontecendo? Eles botaram uns endereços falsos, confusos. Os entregadores, por exemplo, com roupa aqui, ó, FedEx, Correio e tal, carregavam um carrinho assim com a caixona escrito a DHL entrega no dia. O concorrente carregando a propaganda. E eles não achavam lugar, não achavam, ou seja, eu estou confuso, eu não consigo entregar, mas eu estou carregando uma placa que diz: o meu concorrente entrega rápido. Estratégias. E eles não notaram a ação do inimigo aí. Isaías 54:17, escuta isso porque não sou eu que disse, foi Isaías usado por Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. A raiva do diabo é saber que por mais que ele tentou te matar, te destruir, te arrebentar, todos os dias, ele olha para você e vê que a bênção está sobre a sua vida, o sangue de Jesus está sobre você e sobre a sua casa, e o sangue de Jesus está cobrindo a sua família. E aí ele fala e pensa lá: pois é, achei que estava trabalhando para destruir fulano, fulana, eu estava ajudando ele a crescer. Eu queria só, para terminar, que você entenda que a Bíblia disse que no fim dos tempos as pessoas não iam suportar a sã doutrina. Vou repetir: no fim dos tempos as pessoas não suportariam ouvir a verdade do Evangelho. A inteligência artificial já tem Bíblias modificadas. Se a Bíblia impressa que hoje nós temos sumir, nós vamos começar a consumir só inteligência artificial com Bíblias modificadas. Porque a verdade conforta, mas a verdade confronta. E a Bíblia diz que as pessoas então elegeriam para elas líderes que elas teriam comichões nos ouvidos, só iam ter líderes que falam coisas que elas gostam de ouvir. Conta para o seu irmão, você veio aqui para ouvir o que você não gostaria de ouvir. Jesus, olha só. A verdade ofende. Nem ia falar sobre isso, mas se veio à minha mente agora eu vou falar. Eu já expulsei em nome de Jesus muitos demônios. E o demônio voltou para a vida da pessoa.
Sabe por quê? No nome de Jesus ele sai. Mas se a pessoa tem uma vida que dá permissão, ele volta. A pessoa quer uma igreja onde Jesus salva, mas ela não tem vida com Deus. Tem pecados de estimação, comportamentos, palavras que ela fala, que são iscas. O diabo sente o cheiro dessas coisas, ele volta e tem permissão para entrar. Eu me lembro de uma menina lá em Poços de Caldas, que eu estava expulsando o demônio dela. Até o David Keelan estava lá nesse dia. E o demônio ria na minha cara e falava assim: não adianta você me expulsar, porque eu volto. Aí eu falei com ele assim: por que você volta? Aí ele falou assim: porque ela sempre me dá legalidade. Só que se você falar isso para muitas pessoas, elas não vão gostar de ouvir isso. Elas não querem um evangelho que fala com ela: para de fazer isso, muda a sua vida, muda o seu proceder, tira a vingança do coração, o ódio, perdoa, ame, tenha misericórdia. Porque são coisas difíceis da gente fazer. Mas para essa palavra conquiste, para chegar no topo, irmão, você primeiro tem que entrar no fundo do poço e reconhecer que você precisa mudar. Porque Jesus provou que pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil, é impossível. Pregar a verdade sem ofender pessoas não é difícil, não, é impossível. Mas a Bíblia também diz que leais são as feridas feitas por aquele que ama. Mas o beijo daquele que odeia é um beijo enganoso. Se você tem um amigo ou uma amiga que aprova tudo que você faz, sai fora. Deus não está nisso. Se você tem um marido, uma mulher, um amigo ou uma amiga que te repreende, valoriza. Essa pessoa pode te levar para a conquista. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, primeiramente eu quero te agradecer pela tua misericórdia, de permitir que o teu servo possa subir nesse altar e pregar a tua palavra e pregar a verdade. Em segundo lugar, Pai, eu quero pedir por cada pessoa que está aqui nessa noite. Existem tantas palavras de motivação, Pai, mas hoje o Senhor escolheu, colocou no meu coração trazer palavras de repreensão, de alerta, de admoestação, de cuidado com a vida deles. Pai, olha só, depois dessa chuva tão torrencial, tão violenta, quem sabe não era nem para ele ou ela estar aqui, mas se esforçou e veio, porque precisava ouvir o que o Senhor tinha para falar. Deus, eu peço que essa palavra entre no coração de cada um. E essa pessoa que agora, mesmo me ouvindo, não está com esperança, porque o fundo do poço está aparecendo o lugar mais profundo e mais difícil e impossível de sair. Mas é no fundo do poço que o Senhor dá início a grandes histórias, conquistas, e muitos homens e mulheres tiveram situações semelhantes e o Senhor os honrou. Antes da honra vem muitas vezes a dificuldade, mas a humildade precede toda a honra, e aqueles que se humilham debaixo da tua mão o Senhor vai honrar. Por isso, Pai, tira do nosso coração toda soberba, todo orgulho, Pai, para que não vivamos em ofensa, em mágoas, mas sejamos livres, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a tua palavra é a verdade, diz a Bíblia. E aqui a verdade foi pregada. Eu peço, Pai, que um espírito de renovação invada o coração do teu povo, e que eles saiam daqui fortalecidos, sabendo que independente da situação que eles estão vivendo, se eles clamarem, o Senhor vai responder. Se eles crerem, o Senhor vai agir. Se eles orarem, o Senhor vai responder. Se eles jejuarem, o Senhor vai receber esse sacrifício. Se eles profetizarem a tua palavra, ela vai se cumprir na vida daquele que crê, na vida daquele que profetiza, confessa a palavra viva. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo aqui todo espírito do engano,
todo espírito opressor que vem contra a vida dessa pessoa, jogando palavras negativas que um dia ela ouviu, talvez dos pais, talvez ouviu o Senhor de alguém na rua, ou alguém na internet falou isso e ela se sente humilhada, se sente fracassada. Renova, Pai, agora. Pai, renova agora a unção de conquista na vida deles. Eu te peço, e aquele que recebe, e aquele que crê, e aquele que aceita, diga amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Senhor, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ninguém é fiel como o nosso Deus. Ninguém é fiel como o nosso Deus. Por favor, irmão, ao ouvir tudo isso que eu falei, para de crer imediatamente nas mentiras e vai atrás da verdade. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.